Eu sou Urubatã Alan dos Santos, aluno de graduação do curso de Filosofia da UniOeste, campus de Toledo. Estou aqui para apresentar um projeto de pesquisa PIBIC, sob a orientação do professor Dr. Luciano Carlos Urich, com a proposta, o nosso título aí da nossa pesquisa foi as novidades esclarecedoras da função do juiz analítico na teoria do juízo de Kant como começo da filosofia definitiva, tendo como objetivo apresentar a importância da classificação dos juízos na teoria do juízo de Kant, tendo também o objetivo específico apresentar a importância dos juízos analíticos enquanto prévios em sua relação tanto com a constituição dos juízos ampliativos a posteriori, juízo sintético, como com os ampliativos a priori, juízos a priori, sintéticos a priori, caracterizado como juízos autenticamente metafísicos e o fim último da metafísica como disciplina. Para isso, para essa exposição, para esse trabalho, nós estudamos aí o capítulo da introdução do livro A Crítica da Razão Pura e os capítulos iniciais dos prolegômenos a toda a metafísica futura de Kant. Então, por quê? No período histórico anterior ao pensamento kantiano, predominava a defesa das ideias validadas para representar o mundo natural e sensível da natureza. A filosofia transcendental se ocupava e se ocupa do nosso modo de conhecer os objetos dos próprios objetos. E com isso Kant dá uma guinada, ou seja, ele quer que seja prestado a atenção sobre o que acontece em nós ou conosco quando nós nos ocupamos com os objetos. Então, a partir do pensamento de Kant, é mostrado, entretanto, que as ideias não podem ser validadas como representações do mundo sensível, pois cada uma tem seu estatuto distinto das representações recebidas pela sensibilidade, como faculdade da recepção humana. Então, Kant assenta o seu conhecimento fundado aí na crítica, fundado no ensaio do entendimento de Locke, e com isso ele traz o livro Crítica da Razão Pura e nos prolegômenos a toda a metafísica futura, isso fundado na teoria do juízo, obtendo a influência aí das operações reflexivas apresentado no ensaio do entendimento humano de Locke. Kant, ele observa que as operações no ensaio, ele observa que essas operações reflexivas se referiam estritamente a dois tipos de juízos, ou seja, o juízo analítico e o juízo assintético, o juízo sintético. No interior dessa distinção, ele indica o juízo analítico como os primeiros juízos, a quais são juízos de identidade, e que quer dizer só explicativo. E em contraste com esses que são só explicativos, nós temos os juízos sintéticos, que esses sim são ampliativos. Pelos primeiros juízos, o entendimento executa operações de decomposição do conteúdo ou das propriedades de um conceito, por meio do pensamento é levado à segurança e à clareza. A importância dessa operação de juízo está em elucidar o que já é pensado em cada conceito. Isto é condição de possibilidade para admitir operações reflexivas subsequentes. Então, por que motivo os juízos analíticos representam, a nosso ver, como também representou a Kant, uma novidade em relação a todas as operações descritas pelas filosofias anteriores? Qual o motivo? O motivo porque os juízos analíticos representam uma novidade em relação ao que já havia antes nas filosofias anteriores. Por quê? Porque reside que de agora em diante é possível estabelecer a certeza e a segurança de certos conhecimentos, sem que seja preciso ir buscar nada à experiência, pois entre os juízos analíticos e os juízos sintéticos, o que a gente toma como exemplo? Podemos dizer assim, todos os corpos são extensos. Então, ao dizer
todos os corpos são extensos, nesse juízo, que está dividido entre um sujeito corpus e um predicado extensão, é possível obter um conhecimento certo, seguro, necessário e de validade restrita, isto é, de validade universal, independente da experiência. E qual conhecimento é esse? O conhecimento de que o predicado está contido no sujeito. A extensão é uma propriedade que o entendimento não consegue desligar do conceito de corpo. Por que não consegue? Porque iríamos destruir o conceito de corpo. No caso de se admitir ou abrir uma exceção, vamos dizer, nem todos os corpos são extensos, uma vez que todo corpo ocupa um espaço. Isso é, de que todos os corpos ocupam um lugar, ele preenche um espaço. Então esse conhecimento é alcançado por nós diretamente, pelo simples uso do entendimento. Então, pela análise do conceito de corpo, ao analisarmos o conceito corpo, nós decompomos esse próprio conceito, que é o corpo, e descobrimos que a propriedade da extensão pertence a esse corpo, pertence necessariamente e de forma rigorosa. E isso não acontece com os outros tipos de juízos, os juízos sintéticos. Então, diante dessa proposta, então esse o objetivo da pesquisa, é expor os momentos principais dessa operação na teoria do juízo de Kant, no objetivo de descrever essa ação dos juízos analíticos como uma função lógica de entendimento e destacá-lo em sua condição formal, válida para todo conhecimento, sem a qual não é possível alcançar a condição material e chegar aos juízos de experiência. Para isso, como eu disse, então nós teremos aí nosso objetivo geral, que é apresentar a importância da classificação do juízo na teoria do juízo de Kant, e o nosso título, as novidades esclarecedoras da função do juízo analítico na teoria do juízo de Kant, como começo da filosofia definitiva. Então quero aí, ao encerrar, agradecer ao UNOEST, à Fundação Araucária, ao meu orientador, professor Luciano Carlos Urtz, pelas condições que me foram fornecidas e para realizar esse projeto de pesquisa do PIBIC, por meio da qual me apropriei de conhecimentos importantes e incrementei na minha formação com vista à minha carreira como docente. Muito obrigado.